Um abraço àqueles irmãos que nos acompanham de longe e eu espero que a nossa irmã Filomena já tenha o computador em ordem e esperemos que o nosso irmão Carlos está-me a abanar a cabeça e a dizer que não, mas também vamos orar para que ela possa ter rapidamente o computador operacional, mas desde já um beijinho muito grande para ela quando ela nos vir e aqueles irmãos que nos seguem de longe também. Um abraço ao nosso irmão Alberto e um agradecimento também pela sua contribuição sempre pronto. E tem sido de bênção para nós, para a Igreja em Quinta do Conde e não só. Mas vamos dar início e vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler então na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, e demos início no capítulo 1, vamos ler. E a palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas e a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam, sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os prejuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, perdão. Esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E foi a leitura da palavra de Deus. Podemos sentar, irmãos, e vamos agora ouvir então o nosso irmão Alberto e depois o irmão que queira partilhar connosco um pequeno pensamento ou queira partilhar connosco a palavra, esteja à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão que neste momento importante, juntos podemos orar, interceder, ter comunhão, partilhar e principalmente estudar as Escrituras. Voltamos agora para a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nosso estudo está no primeiro capítulo, verso 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Do que você precisa para ter uma vida cristã séria, saudável? Do que necessitamos para testemunhar e ministrar aos irmãos, à igreja? Quando Paulo escolhe as suas palavras na saudação, o seu destinatário conhecia muito bem o peso de cada palavra e a importância daquela saudação,
não meramente para preencher páginas ou meramente um exercício de educação. Palavras profundas, sérias, palavras que podem suprir nossas necessidades no ministério. Vamos ver e considerar cada palavra que o apóstolo Paulo coloca em suas saudações. Tem sido frequentemente notado, e você pode perceber aí, que a saudação que Paulo faz, dirigida às igrejas, Romanos, Efésios, Colossenses, às assembleias, estas saudações às assembleias sempre traz graça e paz. Porém, aqui nós vamos notar nas epístolas pastorais, Timóteo, Tito, que a saudação de Paulo sempre inclui misericórdia. Mas para as assembleias não há misericórdia. Algo interessante para você observar. Dê uma olhada, estude estas passagens quando Paulo faz saudação às igrejas, mencionando graça e paz. Romanos 1:7, 1 Coríntios 1:3, 2 Coríntios 1:2, Gálatas 1:3, Efésios 1:2, Filipenses 1:2, Colossenses 1:2, 2 Coríntios 1:2. Nós temos isso, 1 Tessalonicenses 1, verso 1 e 2 Tessalonicenses 1, verso 2. Foi corrido, né? Mas dá para perceber, olhando o início destas cartas, as assembleias, as igrejas, sempre a menção de graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Porém, quando Paulo se dirige a indivíduos nas cartas pastorais, aqueles que têm a responsabilidade de gerenciar, organizar a igreja, graça, misericórdia e paz é a saudação do apóstolo Paulo. E aqui está aquilo que nós precisamos para a nossa vida de ministério, para a nossa vida cristã séria. Embora a igreja ainda permaneça como um testemunho corporativo, responsável neste mundo, infelizmente, o seu testemunho na cristandade, no mundo denominacional, que se intitula cristão, tem falhado no seu testemunho, e isso quando acontece, não há misericórdia. Por isso que lá em Apocalipse, no futuro, capítulo 3, verso 15, o Senhor Jesus diz que estou prestes a vomitar-te, pois o seu testemunho tinha sido arruinado, falhado. Não há restauro para uma igreja que falha no seu testemunho, que foge da sã doutrina da palavra de Deus. Há, sim, julgamento. Mas aqui, voltando para a saudação de Paulo a Timóteo, nós vamos encontrar graça, misericórdia e paz. São os atributos máximos do amor de Deus para a vida de cada um de nós, que tem a responsabilidade de defender a sã doutrina. Timóteo ele podia contar para realizar o seu trabalho, o seu encargo recebido do apóstolo Paulo, com a graça, com a misericórdia e principalmente com a paz. Só destas três coisas, podemos extrair um estudo muito mais longo. Abreviadamente vamos falar sobre a graça que Timóteo precisa para exercer o seu ministério, o seu testemunho, sua vida cristã. A graça para atender a cada situação da vida. Graça é aquele favor imerecido que recebemos de Deus. E o Senhor nos dá esta graça para enfrentarmos situações adversas. A misericórdia, portanto, misericórdia está relacionada com o nosso fracasso, com o nosso desânimo no caminho. Quantas vezes duvidamos, questionamos, fracassamos, desanimamos, e o Senhor nos dá misericórdia. Misericórdia é aquilo que Deus faz sem nós merecermos. Mais ainda, é aquele castigo que merecíamos e o Senhor retém por ter fracassado, duvidado. Merecíamos um castigo, uma disciplina maior,
mas a misericórdia do Senhor nos sustenta. E Timóteo precisava muito das misericórdias do Senhor na sua função, neste caminho difícil para organizar e tratar com a igreja. Paz. Está aqui o outro atributo do amor de Deus. Paz para várias situações de provação, de tentação, de confusão. Precisamos da paz do Senhor para ministrar, para continuarmos tendo aquele testemunho fiel e fidedigno. A misericórdia está disponível a todo aquele que se arrepender, a todo aquele que reconhecer que depende da graça, que precisa imediatamente da paz do Senhor para continuar na senda da fé. Paulo inclui essa palavra de misericórdia a Timóteo, a Tito também. Essas epístolas foram escritas, portanto, a indivíduos e não para as assembleias, igrejas. A igreja, se falhar, se fugir da sã doutrina, não vai ter restauração, e sim julgamento. Talvez Romanos 11 nos mostre um pouco, do verso 13 até o 27, daquilo que acontece daquele que foi enxertado na oliveira e aí não deu o devido fruto. O Senhor espera de cada um de nós que cada vez mais possamos usufruir da graça, misericórdia e da paz na vida cristã. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Ora, irmãos, continuando aqui o nosso estudo, e eu vou pegar nas palavras do nosso irmão Alberto, visto que aquilo que eu preparei tem exatamente a ver com isto que ele acabou de falar, e eu gostava de apresentar ali outras facetas daquilo que nós ouvimos agora. Mas antes, porém, quero também mandar uma saudação para todos aqueles que nos acompanham, e são muitos, e especialmente aqueles que eu nem conheço, e que nos contactam, e que comentam, e que falam sobre os estudos bíblicos em particular. Um abraço para eles também, apesar de nós conhecermos, e um grande abraço especialmente para todos aqueles, e que são bastantes, que estão no Brasil. São muitos os que estão no Brasil e que nos acompanham neste estudo bíblico. Um grande abraço para eles, alguns dos quais conheço pela internet, não pessoalmente, mas outros conheço pessoalmente. E eu quero daqui também mandar um abraço para eles e para a nossa irmã Filomena. Oremos por ela, porque o software que lhe permite comandar o computador pelos olhos, no novo computador, porque o dela avariou e agora tem um novo, e aquilo, há ali um conflito qualquer, que o sistema não está a funcionar. E aquilo, ela precisa daquilo como de pão para a boca, porque ela comunica-se e ela tem o contacto com o mundo exterior através daquela ferramenta. Oremos, pois, pela nossa Filomena, se ela, entretanto, nos ouvir, nem que seja posteriormente, como o Nando também, eu mando daqui um beijinho para ela, e ela está sempre nas nossas orações. Ora bem, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2, então o apóstolo diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. O nosso irmão Alberto acabou de tecer ali alguns pormenores, eu vou assim, muito resumidamente dizer. Ele está a escrever aqui uma carta pastoral, ele está a escrever isto a um pastor, a alguém que tinha o dom de pastor. E ele está a escrever uma carta a quem serve. Mas deixa-me dizer uma coisa, independentemente dos dons que nós tenhamos, seja pastor ou não, todos nós somos servos. Ninguém aqui é senhor, pois não? E nós fomos todos salvos para servir. E, portanto, para nós servirmos, para qualquer servo de Deus, e todos nós devemos ser servos de Deus, é importante atentarmos para isto. Porque quem serve precisa destas três coisas. Precisa de graça, de misericórdia e de paz. E já vamos ver, para além daquilo que já ouvimos do nosso irmão Alberto, e muito bem, já vamos ver porque é que precisamos disto, como eu vou apresentar, pelas Escrituras. Bem, em primeiro lugar, graça. Para quem serve? Quem serve a Deus precisa de graça. E Timóteo precisava de graça. O nosso irmão Alberto já apresentou ali algumas facetas da questão. Como ele próprio disse, isto levaria a um estudo aprofundado, mas eu gostaria de, em termos práticos, tecer algumas considerações. Primeiro,
quem serve a Deus, como ministro de Deus, precisa de facto de graça. E precisa de graça porquê? Para ele não se esquecer que tudo aquilo que ele faz, por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz, é por favor e merecido, é por graça. É muito importante que aquele que serve tenha a noção de que, ao servir, deve servir com a graça de Deus. Ou seja, com a consciência de que não há mérito nenhum nele. Tudo o que ele tem, tudo o que ele faz, tudo o que ele diz, tudo o que ele ministra, é pela graça. E o servo precisa de graça para que tenha a consciência de que não há mérito nele. De que não é por capacidade dele. E é por favor imerecido. Nunca havendo no que serve mérito. E por vezes é o perigo de quem serve pensar que há algum mérito nele. E quem serve tem que sempre perceber que é por um favor imerecido. Não há mérito nele. Esta nota parece-me muito importante porque alguns dos que servem por vezes pavoneiam-se alguns como se houvesse alguma virtude neles próprios. Bem, quanto mais impressionados nós ficarmos com um servo de Deus, e deixai-me dizer que por vezes ficamos impressionados com alguns servos de Deus, quanto mais impressionados ficarmos com um servo de Deus, pela ação dele, pela maneira dele, pelo ministério dele, vejamos para além daquilo que é aparente. Nós temos que ver para além daquilo que é aparente. O que é que eu quero dizer com isto? Que não é ele que é fantástico. Não é ele. Mas o Senhor a quem ele serve é que é fantástico e que lhe dá a graça que lhe permite ser aquilo que ele é. Ele apenas deixou que o Senhor operasse nele e deixou que o Senhor operasse através dele e por seu intermédio. Gosto daquela passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, nesta relação que diz assim, tomem bem atenção. É o próprio apóstolo Paulo que diz isso, ele está a dizer a Timóteo, ele sabe do que é que está a falar. E ele diz assim, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Reparem, Paulo era fantástico. E ele diz, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Já viram porque é que ele está a desejar graça para Timóteo? Para ele ser uma pessoa fantástica. Mas é a graça que transforma alguém numa pessoa fantástica. Não é por virtude própria. E a sua graça para comigo não foi vã. Agora, Deus quer dar graça a cada servo e nós temos que ter a noção que temos que apropriar isto. Por isso Paulo está a dizer, ó Timóteo, graça para ti. E eu aqui quero fazer aqui também um pequeno parênteses muito rápido, que é para dizer o seguinte, quando Paulo escreve de facto às igrejas, como disse o nosso irmão Alberto, ele diz sempre graça e paz. E nós já falamos disto quando estamos a carta aos Colossenses, quando estamos a carta aos Filipenses, quando estamos a carta aos Efésios, e nós vimos qual é o significado de Paulo às igrejas dizer graça e paz. É mais do que uma saudação, é uma declaração oficial. Mas quando ele escreve a indivíduos como Tito e como Timóteo a dizer graça, misericórdia e paz, a história é outra. E estamos a ver que na questão da graça, o que é que isto quer dizer? Porque ele diz, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. E eu espero que para os servos de Deus, a graça que Deus, e a graça que Deus, que Paulo desejava para Timóteo, ela também não foi vã. E eu espero que ela não seja vã para comigo, especialmente para comigo, que aqui estou eu aqui com uma grande responsabilidade e tenho que pensar por mim próprio. Mas cada servo de Deus, e todos nós somos servos de Deus, temos que pensar nisto. Agora diz ele assim, pela graça de Deus sou o que sou, a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais. Já viram o que é que a graça de Deus faz? Faz com que a nossa produção seja superior à dos outros. Trabalhei muito mais. E quando ele diz trabalhei muito mais, não é só trabalhar muito mais, eu próprio, em si, em mim mesmo, é trabalhar muito mais do que os outros, do que todos eles.
E alguém pode pensar assim, Paulo também, calma aí, vai mais devagar, tu também acho que estás a exagerar, estás-te a gloriar ou o quê? Não, porque ele diz a seguir, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, é a graça que faz isto. E Paulo diz a Timóteo, graça Timóteo, tu precisas de graça, tu vais servir, se quiseres trabalhar muito, se quiseres trabalhar bem, é Deus que te dá essa capacidade, não tens nada que te gloriar. Porque quem torna as pessoas fantásticas é a graça de Deus. Ponto número 1. Ponto número 2. Misericórdia. Porquê que a gente precisa de misericórdia? O nosso irmão Alberto já teceu ali umas facetas da questão e eu gostava de tecer outras. Nós precisamos de misericórdia, irmãos. O servo de Deus precisa de misericórdia. Sabem para quê? Para ser fiel. Se o servo de Deus não tiver misericórdia, ele não pode ser fiel. Sabem o que é que Paulo diz aos Coríntios? No capítulo 7, versículo 25. Como quem tem alcançado misericórdia. Ele fala dele como alguém que alcançou misericórdia do Senhor para ser fiel. Paulo alcançou misericórdia do Senhor para ser fiel. O servo de Deus precisa de misericórdia para ser fiel. Ou vocês pensam que a fidelidade é uma coisa que nasce assim, que acontece? Nós precisamos da misericórdia de Deus. Se não for a misericórdia de Deus, eu não posso ser fiel. Olha, sabem de uma coisa? Por isso é que muitas vezes, quando às vezes alguém fala comigo sobre algumas coisas e faz algumas perguntas, eu digo, pela misericórdia de Deus. É porque é só pela misericórdia de Deus. Também aqui não há mérito em nós. Se formos fiéis, e que Deus nos ajude a sermos fiéis até ao fim, atribuamos sempre isto à misericórdia de Deus e não à nossa dedicação, não ao nosso esforço, não ao nosso empenho, não à nossa sabedoria. É pela misericórdia de Deus, porque os mais sábios podem cair como Salomão. Os mais sábios podem cair como Salomão caiu. Não é a sabedoria que nos mantém fiéis, é misericórdia. Que Deus nos ajude. Mais. O servo de Deus precisa de misericórdia, sabem para quê também? Precisa de misericórdia para não desfalecer. O nosso irmão Alberto há bocado falou um bocado disto. Ele tocou um bocado neste assunto. Para não desfalecer. O servo de Deus muitas vezes tem momentos da sua vida, no seu serviço a Deus, que ele desanima. Ele é tentado a desanimar. É tentado a perder o ânimo. É tentado a desfalecer. Às vezes as pressões são muitas, as batalhas são enormes. E por vezes ele apetece-lhe baixar os braços. E então ele precisa da misericórdia. E Paulo sabia disso e disse, Timóteo, tu precisas de misericórdia. Tu precisas de misericórdia para seres fiel e tu precisas de misericórdia para não desanimares. Eu já disse a alguns crentes, olha, eu já disse, eu já vou numa idade um pouco avançada em relação a alguns que vão lá mais atrás. E eu digo, olha, que Deus vos dê graça e também misericórdia, porque eu sei que vocês ainda vão passar por muita coisa. Eu já passei por algumas, eu não sei o que é que me está reservado lá para a frente, mas garanto-vos que vocês vão ter tribulações e não vai ser fácil. Não foi o que Paulo disse aos anciãos de Éfeso quando os chamou e eles vieram de Mileto e teve uma reunião com eles? O que é que ele falou acerca do futuro? Olha, que o futuro não era brilhante, muitas dificuldades, muitas tribulações. Precisamos de misericórdia para não desanimar, porque senão desanimamos. E só a misericórdia de Deus é que faz com que a gente não desanime. Paulo diz assim, pelo que tem deste ministério, e cá está o ministro, diz ele a 2 Coríntios 4:1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Temos este ministério, e pela misericórdia que nos tem sido dada, nós não desfalecemos. Se não fosse a misericórdia de Deus, Paulo diria assim, eu já tinha arrumado as botas, eu já tinha desanimado, eu já tinha não sei o quê. Irmãos, nós somos servos de Deus. Todos nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, tenham bem a noção disto. Precisamos de misericórdia. Para ser fiéis, para não desanimar. Mais, para animar os outros. Irmãos, se nós temos a capacidade, alguma capacidade, para recriar os outros, para animar os outros, para alegrar os outros, não pensem lá que é por nossa virtude. É a misericórdia de Deus que nos capacita a isso. Lemos assim, 2 Timóteo 1,16.
o Senhor conceda misericórdia à casa do Onesíforo. Porquê é que a casa do Onesíforo precisava de misericórdia? Diz ele, porque por muitas vezes me recriou e não se avergonhou das minhas cadeias. Que o Senhor lhe continue a dar misericórdia. Muitas vezes me recriou. Irmãos, nós não podemos ser crentes que recriamos os outros apenas uma vez ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou 10. Tem que ser um número infinito de vezes, muitas vezes. Há que continuar a ter misericórdia para continuar a ser abundante, muitas vezes, na obra que nós fazemos. Sobre a misericórdia, em último lugar, precisamos de misericórdia para fazer a obra de Deus com alegria. É cheio de fazer a obra de Deus com alegria só pela misericórdia de Deus. E eu às vezes costumo dizer a alguns, digo assim, estou cansado na obra, mas não estou cansado da obra. Nós podemos andar cansados na obra, mas nunca estamos cansados da obra. E Paulo diz assim, em Romanos 12:8, ou o que exorta, use esse dom em exortar, porque ele fala ali de vários dons. Todos nós temos dons, todos nós somos ministros, todos nós devemos ministrar. Não temos que necessariamente ministrar só a palavra, temos muitas formas de ministrar, como exortar, por exemplo. Ou o que reparte, diz ele, faça-o com liberalidade. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, faça com alegria. Quem tem misericórdia, exerce o ministério com alegria. E nós precisamos de misericórdia por causa disto. Por último, em último lugar, paz. Precisamos de graça, misericórdia e paz. Quem ministra, tomem bem atenção que isto é muito importante. Porquê é que quem ministra precisa de paz? Porquê é que Paulo deseja paz a Timóteo? Porque ele vai ministrar. E quem ministra precisa de transparecer a quem é ministrado que ele tem mesmo paz. Senão, que mensagem é que eu estou a levar aos outros? Se eu levo uma mensagem aos outros vêm-me atribulado, preocupado, aflito, ansioso, aos saltos, em turbulência. Agora, quando eu ministro, se os outros veem uma alma serena, cheia de paz, e eles dizem assim, foge, este indivíduo está a ministrar, ele não está a falar de cor. Quem ministra precisa transparecer verdadeira paz, para que o ministrado veja que o que ele ministra não são meras palavras, não são meras palavras. É palpável, é visível o efeito da obra de Deus na sua vida. Paz deve ser uma das características daquele que ministra. Romanos 8:6 diz que a paz é a inclinação do Espírito. É isso que Romanos 8:6 diz. A paz é a inclinação do Espírito, em contraste com a inclinação da carne. Sabem qual é a inclinação da carne? É morte. Mas a inclinação do Espírito é paz. Hebreus 12:14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz, precisais de paz, segui a paz. Sem essa paz, as pessoas não podem ver o Senhor. E quando nós temos esta paz, os outros olham para o nosso ministério e veem o Senhor. Não veem a ele ou a ela, estão a ver o Senhor. Porque a paz que nós transparecemos leva as pessoas a verem o Senhor por trás disso. É tendo esta paz que leva os outros a quem ministramos a ver o Senhor. Queremos que aqueles a quem nós ministramos vejam o Senhor, revelemos esta paz. Que o Senhor nos ajude. Peço desculpa, mas eu tinha que dizer isto e tinha a ver com o que o nosso irmão Alberto tinha falado. Eu não sei se irei partilhar com os irmãos este pequeno pensamento, mas muito rapidamente, depois daquilo que ouvimos, quando nós, no versículo 2, o apóstolo fala, meu verdadeiro filho na fé, e nós muitas vezes podemos pensar assim, de facto o apóstolo Paulo foi o primeiro
a transmitir a Timóteo a fé verdadeira, a fé genuína no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não. Primeiramente, essa fé veio da sua avó e depois da sua mãe, Cloide e Eunice. E eu dou graças ao nosso Deus porque estas duas grandes mulheres, de alguma maneira, influenciaram a vida de Timóteo na procura do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, na procura da verdadeira fé, na fé genuína, porque existe fé fingida, infelizmente, mas não foi isso que levou Timóteo à procura de uma fé fingida, porque se levasse Timóteo à procura de uma fé fingida, certamente Timóteo teria-se dirigido a outros e não ao apóstolo Paulo. Ou seja, porquê? Porque a preocupação do apóstolo Paulo ao longo das suas cartas e quando ele escreve é de uma fé genuína, numa fé no Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que essa mesma fé, e quando nós vimos agora aqui acerca da graça, acerca da misericórdia e acerca da paz, nada disto faz sentido se nós não tivermos uma fé genuína. Ou seja, tudo isto não é exercitado em nós, quando a nossa fé é uma fé fingida, quando a nossa fé é uma fé à procura de louros, à procura de um inchaço, do nosso próprio eu, ou de alguma... E isso não faz sentido. E é essa fé fingida. E o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, fala precisamente na fé genuína, numa fé não fingida de Timóteo. E é isso que nós devemos procurar, uma fé genuína no nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fé que produz, como produziu, e nós podemos ler em Hebreus, não vamos ler agora, mas posso citar muito rapidamente, em Hebreus no capítulo 11, quando o Senhor diz que é através de uma fé que nós oferecemos o melhor, uma fé genuína, que nós oferecemos o melhor ao nosso Deus. Foi isso que vemos que aconteceu com Abel. Ele ofereceu ao Senhor o melhor que ele tinha. É através de uma fé genuína que nós agradamos ao nosso Deus. Vivemos uma vida que agrada ao Senhor, como aconteceu com Enoque. É através de uma fé genuína que nós tememos ao Senhor e respeitamos e cremos verdadeiramente nas promessas do Senhor, porque foi isso que aconteceu com Noé. Noé creu perfeitamente e temeu ao Senhor, porque o Senhor disse-lhe para ele anunciar o que iria acontecer, e ele temeu ao Senhor. E é esta mesma fé genuína que levou a Noé a tomar a decisão certa, a fazer aquilo que o Senhor quis que ele fizesse. É uma fé genuína que nós obedecemos ao nosso Deus. Devemos exercitar a nossa fé genuína no nosso Senhor Jesus Cristo para podermos obedecer como Abraão obedeceu. E nós vemos nos heróis da fé tudo isto acontecer. É a mesma fé que não nos corrompemos pela fama. Muitas das vezes somos levados a deixar os caminhos do Senhor. Porquê? Porque por um estatuto profissional melhor, que nos leva para longe da obra do Senhor, e nós nos deixamos ir. Por isso, Moisés poderia ter-se deixado corromper por ser chamado filho da filha de Faraó, mas ele não fez isso. Porquê? Pela fé que ele tinha no Senhor. E é esta mesma fé, esta fé genuína, irmãos, porque nada faz sentido se nós andarmos aqui só por ver os outros andar, ou se nós nos congregamos e queremos servir ao nosso Deus para querer ter uma amizade com outros crentes. Não, se nós tivermos uma fé genuína, a comunhão, a intimidade é o resultado de uma fé genuína no Senhor. O Senhor vai fazer tudo o resto. Quando nós ouvíamos no domingo, quando o nosso irmão David Gomes falava acerca da piedade, e nós vemos como é que o Senhor trabalha. Quando nós nos preocupamos, e a nossa fé é genuína no Senhor, e procuramos obedecer a Deus rigorosamente, e tudo redonda para a glória de Deus, ou seja, é um ciclo em que nós preocupamos com as coisas do Senhor e o Senhor preocupa-se com as nossas. Então o Senhor vai se preocupar com as nossas amizades, vai se preocupar com os nossos relacionamentos, vai se preocupar em trazer-nos aquela paz que nós tanto precisamos. Derrama a sua misericórdia que tanto precisamos, como nós vimos agora, para o serviço, para sermos fiéis, verdadeiramente fiéis. A graça que nos ensina a amá-lo cada vez mais, e a graça que nos dá o privilégio de servirmos muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar. Então é esta fé genuína que nós temos que exercitar, irmãos. E não podemos olhar para o lado, temos que olhar para o Senhor. Se nós, na nossa vida cristã,
começarmos a olhar para o lado ou se nós desviarmos o nosso foco, a nossa carne toma conta de nós e rapidamente afundamos, como afundou Pedro. Ele, quando tirou os olhos do Senhor e começou a olhar para aquela tempestade, ele afundou. Nós não somos melhores, irmãos. Todos nós padecemos dos mesmos males. Que o Senhor nos ajude, de facto, a podermos estar focados, a podermos estar centralizados naquilo que é mais importante, procurar conhecer o Senhor. Quanto mais conhecemos, mais a nossa fé se torna genuína e forte. Que o Senhor assim nos ajude. Era este pequeno pensamento que eu queria partilhar com os irmãos, depois daquilo que ouvimos, que foi muito bom. Eu não sei se algum irmão tem alguma participação e se queira partilhar connosco um pequeno pensamento. Se não, vamos então terminar. E foi bom, é bom quando nós estamos de volta da Palavra de Deus. É impressionante quando nós lemos uma passagem, e eu um bocadinho estava-me a acontecer isso, e eu assim, pá, já li isto tantas vezes, e como é que a gente depois consegue? Como é que o Senhor, a Palavra de Deus é algo tremendo? E a gente lê tantas vezes e depois de repente, epá, como é que é isto? Lá está, é aquele diamante que tem várias faces, o diamante tem várias faces, né? Faces, digo eu, e de repente estamos a ver a outra face e ficamos deslumbrados, né? E a Palavra de Deus é mesmo isto, é um diamante precioso. Que o Senhor assim nos ajude a estudá-la cada vez mais e a descobrir aquilo que o Senhor tem para nos dar. E se calhar vamos ficar surpresos. Quando chegarmos na eternidade, o Senhor diz, pá, vocês só viram isto? Pá, eu tinha tanto para vos mostrar. E estava aqui clarinho como a água e vocês não viram? Que o Senhor assim nos ajude na nossa fraca interpretação, mas que o Senhor nos dê força e, acima de tudo, que nos possa munir de sabedoria. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos então terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, te damos graças porque, de facto, nós vemos na Tua Palavra, Senhor, o quanto Tu te preocupas, Senhor, para que nós possamos andar bem. E o andar bem é conhecer-te, Pai. E é impressionante, Pai, Tu te preocupares em nós querermos, em Tu quereres que nós Te amemos cada vez mais. Humanamente falando, nós às vezes não conseguimos compreender isso, porque alguém que não é amado não se importa com os outros, porque se sente posto de lado e afasta-se, e Tu não, Senhor. Cada vez mais queres esta intimidade, Senhor, e Tu nos dizes e nos alertas através da Tua Palavra que devemos Te conhecer cada vez mais, para que este amor possa crescer. E obrigado mais uma vez pela Tua Palavra, obrigado pelos Teus filhos, Senhor, que se predispõem nas Tuas mãos para que Tu possas muni-los de sabedoria, que nos ministram a Palavra, e nós Te agradecemos. Te agradecemos também por aqueles, Senhor, que no seu cantinho, Senhor, dobram os seus joelhos e oram por aqueles que têm este ministério. Obrigado, Senhor, por eles, por este trabalho tremendo de oração, Senhor, e nós Te agradecemos pelos preciosos momentos que passamos de joelhos dobrados, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado também, Senhor, por todos os Teus filhos que aqui estão esta noite e que propuseram no seu coração vir-Te ouvir, Senhor. Obrigado por isso. Sabemos que as lutas são grandes, Pai, mas que Tu cuides de cada um aqui, que possas cuidar das suas lutas, Senhor, e que, acima de tudo, que possas lhes encher de graça e misericórdia e paz, Senhor, para que Te possam servir e que possam perceber e ver Tu agires no Teu querer e no efetuar nas suas próprias vidas. Que o Espírito que habita em nós, Ele age assim, Senhor. Ele opera tanto no querer como no efetuar. Quando nós, de facto, nos deixamos levar pela Tua vontade, Senhor. Que Tu nos ajudes e nos dês a Tua graça, Senhor, de podermos Te servir cada vez mais, Senhor. Obrigado mais uma vez. Que Tu cuides da Tua Igreja, Senhor, e que nos possas levar em bem e que nos possas dar uma noite de descanso, Senhor. Obrigado mais uma vez por Tu velares o nosso sono. Te damos graças, Pai, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.